convidamos ao palco a professora da Faculdade de Educação e conselheira do Conselho Estadual de Educação, professora Jaqueline Moll, e o palestrante desta noite, professor Carlos Roberto Jamil Cury. Passo a palavra para a professora Jaqueline Moll. Então, saudar a todos e a todas, né? É uma alegria muito grande ver esse salão tão repleto. Nós estamos há exatamente 1 ano do dia em que o Congresso Nacional decidiu pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e o país vive um momento de excepcionalidade, de anormalidade democrática. E exatamente isso faz com que esse salão esteja tão cheio, porque a LDB, como dito aqui, fruto de um longo debate, e nem é a LDB dos sonhos, porque a LDB dos sonhos era outra, a professora Carmen Craidi, a professora Beatriz, que testemunharam esse processo. Esta LDB, enfim, já começa a ser, enfim, abortada em várias das suas possibilidades. Então, é uma alegria muito grande ter esse salão repleto, porque isso mostra que estamos todos muito preocupados, que estamos presentes, né? Nós terminaremos o ato de hoje com o lançamento do Comitê em Defesa da Educação Pública do Rio Grande do Sul, ato que deve se repetir em todos os estados da federação. E nós queremos fazer o debate, inclusive, dos investimentos públicos, dos processos todos que estão acontecendo na educação superior, na educação básica, e é muito bom ver esse salão assim. O professor Jamil, como mencionado antes, é um patrimônio da educação brasileira, não pela idade que ele tenha, mas pela contribuição desses anos. Então, eu vou rapidamente passar a palavra ao professor Jamil, não sem antes apresentá-lo, né? Professor titular aposentado da Faculdade de Educação da UFMG, da qual é professor emérito, é professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, atuando na graduação e na pós-graduação. Entre 1996 e 2004, foi membro do Conselho Nacional de Educação, na Câmara de Educação Básica, da qual foi presidente por 2 vezes. E foi o relator do mais importante documento que nós temos sobre educação de jovens e adultos no Conselho Nacional de Educação. Foi presidente da CAPES e permanece vinculado ao Conselho Superior da entidade. É membro da Comissão de Educação da SBPC. Tem experiência na área do direito à educação, atuando principalmente nos temas da Lei de Diretrizes e Bases, na política educacional, legislação educacional, educação de jovens e adultos, professor há 52 anos e pesquisador A1 do CNPq. Então, com vocês, a palavra do professor Jamil Cury. Boa noite. Eu quero, primeiramente, agradecer esse honroso convite que me foi formulado pela Faculdade de Educação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo Conselho Estadual de Educação. É uma honra estar aqui, mas, ao mesmo tempo, devo dizer, é um ônus bastante grande num momento que nós estamos passando, né, trazer um pouco desses 20 anos da LDB. Mas eu queria, juntamente com a professora Jaqueline Moll, saudar 2 colegas que eu tenho aqui, entre muitos, 3, né, que sempre foram colegas de grandes lutas pela educação brasileira. O professor Alceu Ferraro, a professora Carmen Craidi e a professora Maria Beatriz Lúcia. Bravos e bravas estudantes do Rio Grande. É com muito prazer que eu começo, então, a dizer um pouco desses 20 anos da LDB. A Lei de Diretrizes e Bases, além, todos vocês sabem, além de ser um marco regulatório da educação brasileira, um marco longamente ansiado, traz agora, nesse momento, a oportunidade de nós refletirmos um pouco sobre o seu passado,
sobre o seu presente e algumas perspectivas de futuro. Esta LDB, aprovada em 20 de dezembro de 96, na verdade, entrou em vigor somente, em vigência, somente em 1997. Portanto, nós estamos dentro dos 20 anos tranquilamente, não é? E é uma oportunidade, sobretudo nesses momentos sombrios pelos quais nós estamos passando. Voltando para esses 20 anos, é importante saber que o processo de tramitação, de construção desta LDB foi muito moroso, difícil e complexo. Tá? Foi moroso como todas as vezes em que nós tivemos um capítulo de educação na Constituição, que nós tivemos um Plano Nacional de Educação, ou que nós tivemos uma LDB, sempre foi moroso. Por quê? Justamente porque a educação, vocês sabem muito bem, é um campo de disputas. Não é um campo neutro, não é uma escola sem partido, é um campo em que as perspectivas, os pontos de vista, eles aparecem e eles se opõem, eles se convergem. E 20 anos atrás, ou mais, não foi diferente. Havia, na verdade, dois grandes projetos que entraram na pauta, na discussão. O primeiro, nascido certamente, não só no capítulo de educação da Constituição, tá? Mas nascido nas reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação. Tá? Uma das reuniões foi aqui, né, nesse campus, onde já discutíamos isso antes mesmo da promulgação da Constituição de 88, tá certo? Aqui no campus da URGS, e, ao mesmo tempo que se discutia o capítulo de educação, nós já tínhamos a perspectiva como será a LDB, porque o passado, do qual falarei em breve, já havia nos alertado que não seria um campo tranquilo, seria um campo de disputas. Tá? Assim que o projeto nasceu, seu burilamento final foi em Goiânia, mas imediatamente foi entregue para a Câmara dos Deputados. Né? E, por meio do Legislativo, pela primeira vez no Brasil, o projeto de LDB não nascia do Executivo, nascia do Legislativo, com forte apoio da comunidade científica, da comunidade professoral. Isto tem a ver um pouco com a tramitação, porque naquele momento ainda nós tínhamos um Congresso com aberturas democráticas, progressistas, não um como hoje, que em sua maioria, como há um ano atrás, nos faz corar de vergonha quando a gente vê aquelas cenas, não é, de um ano atrás. Então, esse projeto ele foi caminhando. Ele teve, inicialmente, um grande apoio dos deputados progressistas, não apenas do campo da esquerda, mas do campo progressista em geral. Teve um grande apoio. E ele foi passando, ele foi passando. A partir da presença do Collor na presidência da República, aí o Executivo começou a interferir. E a primeira interferência foi aquilo ao que o reitor se referia aqui. Houve um processo de asfixia. Né? O Executivo passou não só a não valorizar aquele projeto, mas, ao mesmo tempo, passou, de alguma maneira, a asfixiá-lo pelo silêncio e pelo um relativo esquecimento. De maneira que o projeto ficou, de alguma maneira, parado e foi retomado quando, então,
o presidente Itamar Franco, com o seu ministro Murilo Ringel, passaram a dar um novo alento, né, já com um Congresso seguramente muito mais conservador. Não tão conservador ou reacionário como boa parte do que nós temos hoje, mas era um Congresso conservador. Tanto que deputados pelo Rio Grande do Sul, como, por exemplo, o professor Hermes Zanetti, não se decidiu candidatar-se. Candidatos por Minas Gerais, como o professor Otávio Elísio, perdeu as eleições. Outros candidatos, como o Milhomem, em São Paulo, e outros que estavam no processo constituinte, não conseguiram se reeleger. E é nesse momento, então, que começa a se gestar um outro projeto. Um projeto que tinha como grande farol a educação de tempo integral, nascido nas mãos de um senador que sempre foi muito ativo e batalhador pela educação, que fez um projeto, né, que retomou experiências gaúchas na década de 50 e na década de 60, no Rio de Janeiro, através do CIEPS, que foi o senador Darcy Ribeiro. Tá? Mas o professor Darcy Ribeiro, ele era uma pessoa muito impulsiva, né? E ele queria ver esse projeto imediatamente posto no projeto que estava tramitando no parlamento, no âmbito da Câmara. Então, havia algumas coisas que nós, sobretudo ligados à comunidade científica, universitária e ao grupo de professores, achávamos que era um pouco complicado, como, por exemplo, apenas 5 anos obrigatórios, né? E depois, aí sim, caminhos diferenciados, né? Mas ele entendia que se 5 anos obrigatórios fossem levados adiante, posteriormente poderia vir o 6º, 7º, 8º e assim por diante. Né? Mas ele queria que, radicalmente, nós tivéssemos 5 anos em tempo integral. Tá? Nesse meio tempo, o professor Darcy Ribeiro, ele adoece. E, ao mesmo tempo, há uma nova eleição no Brasil. E seria interessante lermos, né, o discurso de despedida do então presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, quando ele se despede do Senado. E é um discurso pouco conhecido, mas muito interessante, porque ali ele diz, com todos os Fs e Rs, é preciso terminar com a era Vargas. Ou seja, aquela era em que o Estado buscou intervir, por exemplo, nas relações de trabalho, procurando segurar a possessividade, não é, individualista, ou até mesmo ordenar direitos sociais que pudessem ser expandidos para toda a população. E era preciso, então, diminuir o tamanho do Estado. Então, esse discurso, né, fez com que, de alguma maneira, aquele projeto do Senado fosse abençoado por aqueles que passaram, então, a tomar o poder a partir de 1994. Então, houve esta dificuldade do acerto entre dois projetos, um mais analítico, mais detalhado, conforme os professores, docentes e pesquisadores entendiam como matéria importante. Porque, detalhando, você poderia controlar algumas variáveis que tinham sido até então objeto de discussão, de pesquisa, e que mostravam um relativo atraso da educação brasileira em relação ao mundo contemporâneo da época. Por outro lado, o projeto do Senado, ele se colocou como um projeto sintético, como um projeto em que apenas grandes orientações
ser-lhe-iam atribuídas. De maneira que, mediante leis complementares, ou leis ordinárias, ou então até mesmo pela atuação dos conselhos, pudesse haver, então, uma regulamentação. Mas a lei ela deveria ser muito sintética. Então, esses dois projetos, eles, de fato, disputaram o campo educacional, disputaram o campo parlamentar, disputaram o campo da sociedade. É óbvio, no final das contas, com um Congresso conservador, como aquele que foi eleito em 94, ou para 94, não houve muita condição de que o projeto, que tinha nascido no próprio legislativo, ele pudesse ter o acolhimento devido. Entretanto, no final das contas, houve negociações, houve acerto, houve algum tipo de diálogo, finalmente sabíamos que ia ser aprovado, então o caso era não permitir grandes retrocessos. O segundo ponto foi o ensino médio. Foi um capítulo que praticamente foi a tradução do projeto da Câmara. Ele foi levado. Não é à toa que é este capítulo que será vulnerabilizado. A única alteração na LDB por medida provisória será o do ensino médio. Tá? E o capítulo do financiamento. Então, são 3 campos que o projeto da Câmara conseguiu penetrar de uma forma mais ampla. Conseguiu em outros campos. E a gente fica se perguntando, do senador Darcy Ribeiro, como que foi reduzida a perspectiva que ele tinha da educação em tempo integral. Como foi sendo reduzido, como era inicialmente obrigatório, como era inicialmente imperativo, e depois virou um progressivamente, e ainda num parágrafo único ali perdido. Não é? Provavelmente, a doença que o acometeu, certamente não lhe permitiu ter vamos dizer assim, a escala do que significou, mas, de qualquer forma, nós tínhamos e temos um capítulo de educação na Constituição que este nos dá um grande fundamento. Um grande fundamento. Então, é preciso não esquecer que o capítulo da educação na Constituição, ele tem um desenho para o qual a gente precisa olhar atentamente e buscar ali defesas significativas e importantes para as lutas que se virão. Bem, este projeto, então, ele foi aprovado, tá? E, a partir daí, eu depois vou recuperar um pouco do passado, mas porque é importante saber dele, mas é importante também entender que houve, ao longo desses 20 anos, alterações da LDB, tirante esta medida provisória, que agora é lei, 41 leis. Mudança. 41. Tá? De leis. Mas, como são mudanças que implicavam vários artigos, ou vários parágrafos, isso dá uma soma de 178 mudanças. Se nós somarmos os decretos, 47 decretos, nós teremos uma soma de 219 mudanças em 20 anos. Ou seja, praticamente
quantas mudanças por ano, não é? 10 mudanças por ano. E, além disso, essa medida provisória é transformada na Lei 13.415 e que representou realmente uma mudança de desenho completa do ensino médio, tal qual ele havia sido aprovado na LDB original. Falarei depois sobre isso. Bem, então, nós estamos hoje perante esta situação. Nós temos um capítulo de educação na Constituição e que realmente representa um grande avanço, e representou um grande avanço de tudo que nós podíamos pensar e ter. Nós temos um Plano Nacional de Educação, ora esquecido, ora colocado na gaveta, ou, como disse o senhor reitor, submetido a uma asfixia financeira. Tá? E estamos com perspectivas, propostas de reabertura da LDB. Isso talvez seja um campo próximo pelo qual nós devamos nos pronunciar. Reabertura da LDB. Reabrir a LDB é o quê? É reabrir a caixinha de Pandora? Onde vai sair o quê? Nesse momento, o que significaria reabrir a LDB? Ou seja, fazer uma nova? Porque, de um lado, olhando 219 mudanças, afora estas agora, né, mais 41 desta lei 13.415, você pode dizer, olha, o vestido está muito descosturado, está muito rasgado, está cheio de remendo, etc. Então, vamos reabri-la. Vamos fazer uma nova. Vamos fazer um vestido novo, um desenho novo. O que significaria isso nesse momento? Isso é algo que nós temos que nos colocar. Portanto, como perspectiva, pelo menos que eu vejo, mexer nela é abrir o campo para novos retrocessos. É abrir o campo para novos retrocessos. Nós não temos hoje ainda força suficiente para entrarmos nesta disputa e recuperarmos pontos que foram perdidos ou que estão esquecidos ou que estão engavetados. Mas isso é algo que nós temos que discutir, talvez com mais tranquilidade. Entretanto, a chegada a uma LDB é uma chegada longa no nosso país. É uma chegada tardia. Tá? A grande chegada da LDB era que realmente houvesse um grande marco regulatório da educação brasileira. E muitos sonhos, muitos projetos ao longo da nossa história brasileira se perderam. Outros ganharam espaço, ganharam efetivação. A gente começa com a Constituição de 1824. Eu tenho lido muito sobre isso e muitas vezes as pessoas dizem, não, na Constituição de 1824 a educação não foi colocada como direito. Foi sim. Já em 1824 ela foi colocada como um direito e gratuita. Então, aqui a gente tem dois pontos lá embrionários, numa Constituição formal, liberal, na época, só que convivia com a quadratura do círculo. Ao mesmo tempo que era uma Constituição liberal, do livre, portanto, do cidadão, do igual, daquele que podia voltar à praça, era, ao mesmo tempo, calcada na escravatura. Então, isso fazia e fez com que, desde logo, nós tivéssemos na nossa educação o que veio a ser chamado de dupla rede. Tá? Uma rede que conduzia
e conduz à formação de elites, e uma outra rede que ou simplesmente conduz à informalidade ou à não formalidade, ou então, no máximo, à educação profissional. Voltarei a isso. Então, esse é o primeiro ponto, porque aqui eu vou tentar dizer a vocês de uma espécie de espessamento que vai havendo ao longo da história e que vai se constituindo nos núcleos de uma LDB. Então, da Constituição de 24, a gente tem essas duas realidades. A gratuidade da instrução primária, e isto é um direito da cidadania, mas cujo contexto simplesmente significou, não é, a exclusão de uma grande maioria de escravos e de indígenas. Pois bem, um outro núcleo da LDB, e que tem a ver com discussões que foram postas aqui, por exemplo, pelo presidente do Conselho ou pelo presidente da Assembleia Legislativa, é a ligação entre os poderes centrais e os poderes provinciais. Então, o ato adicional de 1834, ele traz esta temática. A educação vai ser mais ou menos centralizada, mais ou menos autonomia para as províncias, mais ou menos poderes para os poderes gerais. E aqui, de novo, uma dupla rede administrativa se superpõe àquela rede, dupla rede social, já posta pelo contexto da Constituição de 1824, que é uma dupla rede em que às províncias ficou delegada a tarefa da instrução primária, com impostos pobres, e os poderes gerais ficaram com os impostos mais poupudos e que conduziam à formação de elites. Então, a superposição de duas duplas redes, né? E que depois elas vão se consubstanciar numa terceira, que é o público e privado. Pois bem, houve, sem dúvida nenhuma, durante o Império, né, muitos deputados, analistas, que fizeram proposições interessantes, né, e que a história da educação vem resgatando essas perspectivas e esses projetos. Mas, aqui, então, vale a pena falar um pouco sobre esse outro núcleo da LDB, que é o público e o privado. Quando Dom João VI se mandou do Brasil, como vocês todos sabem, estudaram história do Brasil, ele raspou os cofres do Banco do Brasil. Levou todo o dinheiro que nós tínhamos aqui e levou o ouro todo que nós tínhamos aqui. E o último decreto que ele assina é o decreto liberando a educação escolar a quem quisesse, sem necessidade de autorização. Tá? E isto teve vigência até 1854. Portanto, vocês vejam, quase mais de 60 anos, houve simplesmente desculpem a expressão, liberou geral. Liberou geral. Cada um fazia o que quisesse. Então, em 1854, ainda no Império, é que nós vamos ter pela primeira vez, a reforma Couto Ferraz, nós vamos ter pela primeira vez a interferência do poder público dizendo, não, chega, basta, é preciso ter limites nessa história. Preciso ter limites nessa história. O poder público, doravante, vai tomar conta de que não se possa abrir escolas privadas sem que tenha professor qualificado, sem que tenha moralidade, higiene, etc. Não é? Então, é muito interessante ver quando é que começa, né,
essa dinâmica da relação público e privado, né? É aí que cai o decreto de Dom João VI, uns dias antes dele voltar para Portugal, né? Houve muita discussão durante o Império a respeito da obrigatoriedade. Esse é outro núcleo da LDB. Tá? Algumas províncias vão adotar, outras não, vai ficar algo bastante fluido a este respeito, mas houve iniciativas a esse respeito. Tá? Bem, importante dizer que, a partir da reforma Leôncio de Carvalho, em 1879, há uma grande discussão sobre o voto do analfabeto. Então, a questão do analfabetismo entra na pauta. Né? Entra na pauta da discussão. Quem é que pode ser cidadão? Né? Então, ao invés de ser a renda, vai haver uma mudança em relação a qual é a propriedade que eu detenho para que eu possa vir a ser cidadão. Né? Nós já temos várias leis aí, a lei do ventre livre e tudo mais, já caminhando, mas é muito interessante ver a perspectiva que é dada para as pessoas analfabetas. Mas há uma discussão bastante interessante nessa época, né, a este respeito. Bem, a proclamação da República vai trazer um outro núcleo. Em primeiro lugar, a Constituição Federal, eu não estou me referindo à Constituição Gaúcha, que tem uma peculiaridade muito própria em relação a todas as outras constituições estaduais do Brasil de 1892. Tá? Eu estou me referindo à Constituição Federal. Ela retira a gratuidade. A gratuidade desaparece. Tá? E fica por conta dos estados dizerem ou não da gratuidade. E a gratuidade, e agora eu dou um salto muito grande, só vai ser nacional para além dos 4 primeiros anos, só em 1988, com a Constituição de 88. Isto demonstra o caráter tardio da democratização da educação no nosso país. Bem, mas outro núcleo, então, que se dá com a Constituição Republicana de 1891. Cada vez que tivemos uma LDB, um capítulo de educação na Constituição e um Plano Nacional de Educação, este tema ocupou 3/4 do debate. Vocês imaginam qual foi? O ensino religioso. A Constituição de 1891 declarou o ensino público laico. Não usou a expressão laico, usou a expressão leigo. Né? Pois bem, então esse é outro núcleo. E em todas as vezes que houve discussão no capítulo da educação, esta discussão toma conta, adquire um tom passional e torna-se muito difícil você trazer outros temas tão ou mais candentes do que o da laicidade, como a gratuidade, a obrigatoriedade, a função do Estado e assim por diante. Tá? Bem, não vou entrar aqui nas reformas estaduais que ocorreram ao longo da Velha República, porque esse é um campo interessante para ser estudado. Como é que os estados resolveram a questão da sua autonomia, ou a sua relativa autonomia? O que nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, e aí começa a haver um movimento civil muito grande na década de 20, é quando o Brasil começa a publicar as suas estatísticas. Com a publicação das estatísticas, passa a haver uma espécie de fotografia
de retrato sem retoques da situação da educação brasileira. E aí começam as comparações. Parecem as de hoje, com PISA, Enem, comparando com o mundo, comparando com a Finlândia, etc. Só que a comparação aqui era muito mais próxima. A comparação era com a Argentina. Olha Sarmiento lá, o que Sarmiento fez. E lá, 90% das crianças estão na instrução primária. Olha lá o Uruguai, olhem lá o Chile, olhem lá o México. E nós, com 25% só das crianças em idade escolar da instrução primária na escola. Então, isso vai desaguar um grande movimento na Constituição de 1934, passando pelo famoso Manifesto de 1932. Ainda hoje muito atual. Quem não o leu, vale a pena lê-lo. E quem já leu, vale a pena relê-lo, porque ele traz muita consideração importante para os nossos dias. Tá? Bem, desta maneira, então, pela primeira vez, então, aparece com todos os Fs e R para todos os cidadãos brasileiros, aparece a educação escolar como direito. É em 34. Ou seja, se a gente pensar bem, nós temos 34, nós estamos com 83 anos de escola pública posta numa Constituição brasileira. 83 anos. Quando a gente pensa isso, eu fico pensando nessas comparações que se fazem com o PISA. Recentemente eu fui convidado para fazer uma fala na Noruega sobre os 400 anos da educação pública na Noruega. Então eu fico pensando, é complicado, né? O patamar de onde você parte, né? É muito distinto. Então, é um pouco complicado esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, a Constituição de 34, ela tem um capítulo muito interessante sobre a educação. É um capítulo próprio. Pela primeira vez, a educação ganha um capítulo próprio. E lá já se fala em diretrizes da educação nacional. Entretanto, era preciso caminhar rápido. Então, aparece agora um outro núcleo importante de uma LDB. Que núcleo é esse? Bom, para se fazer a educação caminhar, é preciso ter dinheiro, é preciso financiamento. Escola boa não se faz de qualquer maneira. Escola boa se faz com investimento, com valorização de professor, com valorização da formação, com condições adequadas. Então, o Brasil tem uma peculiaridade que é a vinculação do financiamento com os impostos. Tá? Isso aparece em 34. Curioso. Cada vez que tivemos ditaduras, desapareceu esta vinculação. Cada vez que nós tivemos o retorno à democracia, retornou a vinculação a partir de 34. Ela desaparece em 37 e ela desaparece em 67. Tá? Isso é um dado importante. Depois eu falo de 67. Mas era preciso, e eles tinham uma consciência muito lúcida naquela época. O que fazer com esse dinheiro? Nós vamos gastar de qualquer maneira? Não. Era uma época em que a discussão sobre o papel do Estado era um papel muito forte. E dentro do Estado, a ideia de planejamento. Eu fiz um estudo muito particular sobre uma revisão constitucional que houve em 1925 e 26. E lá
o único deputado comunista que tinha, embora o Partido Comunista não tivesse existência legal, ele fez o panegírico de Mussolini como aquele que estava agora empunhando um papel do Estado como um papel de liderança na Itália. E um dos liberais reacionários lá fazia o panegírico de Lenin, demonstrando como na Rússia o papel do Estado era um papel interventor na economia e nas relações sociais muito importante. Portanto, o Brasil precisava agora de planejamento. Em 1934 é que surge o Plano Nacional de Educação. Tá? E todos os ministérios tinham que ter uma secretaria técnica. É aqui que vão surgir o IPEA, a ideia do IPEA, do INEP, da CAPES, do CNPq. Esse é o embrião, está lá. Né? Era preciso ter uma tecnocracia que não se contaminasse com o que eles chamavam na época dos carcomidos, e hoje seriam chamados de corruptos. Né? Então, é esse. Em 1937, nós temos uma Constituição outorgada, portanto, uma Constituição ditatorial. O interessante dessa discussão, e que retorna agora, a pergunta é: quem é o sujeito da educação? É o Estado, como se dizia em 1934? É o indivíduo, como queria a Constituição de 24? Ou é a família? A Constituição de 1937 vai introduzir o sujeito da educação escolar à família. Ou seja, a educação nacional é privada. O Estado oferecerá uma espécie de ticket educação, uma espécie de voucher educação, e aí essas pessoas negociariam no mercado educacional onde colocar os seus filhos e com que ideologia queriam que eles fossem educados. O retorno atual da homeschooling, ou seja, da educação doméstica, que foi sempre autorizada no Brasil até 1988, ela retorna com este argumento. E se vocês forem estudar a dita escola sem partido, vocês verão que este é o fundamento dela. Este é o fundamento. É um fundamento pré-moderno. É um fundamento medieval. Tá? Não que a família não tenha um papel na educação geral do filho, ninguém contesta isso. O que está se falando é educação escolar. Da educação escolar. Não é? Então, e nem que a família não tenha que ter uma interação com a educação escolar. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão, quem é o sujeito? A quem compete educar, mesmo na educação escolar. Então, o Estado passa a ser um subsidiário da educação privada. O retorno em 46 é o retorno a 34. Portanto, volta o Plano Nacional de Educação, a LDB e tal. E agora aparece, então, claramente, como competência da União, o estabelecimento da LDB, em 1946. Pois bem, e aqui, de novo, a LDB ganha um projeto do Executivo, e era um projeto, ao mesmo tempo, liberal, democrático e descentralizador, com muita ênfase na autonomia dos Estados. Só que o relator da Comissão de Educação era o Gustavo Capanema, que tinha sido o ministro durante todo o Estado Novo. O que ele faz? Ele engaveta. Ele engaveta e simplesmente não deixa a discussão rolar.
porque ele achava que a educação tinha que ter a mão forte do Estado federal. Pois bem, essa discussão, então, ficou ali e sempre havia a tentativa de tirar a LDB da gaveta, Finalmente, ela é retirada, sim, no final dos anos 50. E aí, mediante o Lacerda, que era o deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele volta no fundo, com a Constituição de 37. O sujeito da educação é a família. Só que aí ele ganha um apoio muito grande de uma igreja católica bastante conservadora, que vai dar todo o apoio ao Lacerda. Então, a discussão não era mais a que se teve entre 46 e o início da década de 50, entre centralização e descentralização, mas será entre público e privado, religioso e laico. Esta será a grande discussão que vai permitir, então, que há um segundo manifesto, né? Mais uma vez convocado em 1959, agora tomando já esse espessamento que a história veio trazendo. Então, ela estava agora presente, seja num projeto, seja no outro. Todos esses elementos estavam presentes. Um projeto sintético de LDB, que flexibilizava a obrigatoriedade, flexibilizava a gratuidade, que colocava o recurso público a serviço da educação privada, e o outro que simplesmente dizia, olha, todos os países contemporâneos do mundo, eles têm uma educação gratuita, obrigatória, laica, de qualidade, com financiamento, assim por diante. É isso que nós estamos querendo, tá? Sem que isso significasse sufocar a autonomia dos Estados. De maneira que nós temos, então, em 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? E que resultou, na verdade, numa espécie de acerto entre ambos os projetos. Tá? Entre ambos os projetos. Há um capítulo muito claro sobre ensino privado, mas o Estado não abdica de determinadas regras que devem valer para a educação nacional. Tá? Isto passou. Né? Isso não poderia haver como houve durante 5 anos que nós tivemos, entre 1911 e 1915, uma desoficialização. Né? Foi uma barafunda no nível nacional. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, fulanos que, em base, diziam, a minha prática me fez gerar muitos saberes, então, já que não precisa ter oficialização de diploma, eu vou abrir um consultório médico, eu vou abrir um gabinete dentário, eu vou abrir... Né? Então, é uma espécie de notório saber, pelo qual você dizia, bom, eu tenho notório saber, então eu posso... Tá? Felizmente, em 1915, isso acabou definitivamente, de vez. Né? Pois bem, eu tenho que falar algo sobre 1967, porque aí é uma Constituição sob a ditadura militar, com um Congresso amordaçado, mas esse ano é muito importante. Por quê? Porque há uma extensão da obrigatoriedade de 4 para 8 anos. E cai o financiamento. O que vocês acham? Estende-se a obrigatoriedade para 8 anos e cai o financiamento. Se vocês quiserem saber quando começou, nos tempos contemporâneos, o desprestígio da classe professoral docente, este é o ano-chave para se entender. Porque para fazer uma extensão da obrigatoriedade, você precisa ter mais escolas.
E de onde foi que saiu o dinheiro para construir as escolas se você não tinha mais um financiamento vinculado? Do arroxo sobre o salário dos professores. E aí começa o declínio do valor do salário dos professores. Então, é uma desvinculação, ela acarreta isto. Pois bem, já disse a vocês do capítulo de educação de 1988. Já disse a vocês dos 2 projetos que nasceram a partir da Constituição de 88. Um na Câmara, mas com forte mobilização civil do corpo docente, das instituições científicas, das associações profissionais, e outro do Senado com forte apoio do Executivo. Um projeto mais sintético e um projeto mais analítico. E aí houve, de novo, uma negociação, em que o projeto sintético foi o condutor e o projeto analítico, ele conseguiu colocar alguns dos seus pressupostos, alguns dos seus núcleos, desta LDB, que foi se espessando ao longo da história, foi criando esses núcleos aos quais eu fui me referindo, gratuidade, o direito, a cidadania, o financiamento e tudo mais, e, finalmente, então, a LDB de 1934, a 93/94 de 1996. E, curioso, o primeiro artigo a ser alterado foi o do ensino religioso. No dia da promulgação, do sancionamento da lei pelo Fernando Henrique, ele fala que o artigo 33 precisa ser repensado. No dia da sanção, ele precisava ser alterado. Pois bem, ao lado dessas 178 mudanças, ou 219, como queiram, a LDB teve também leis paralelas, que foram muito importantes na sua história. A primeira grande lei paralela é a lei do Fundef, que nasce de uma emenda constitucional que acarretou 2 coisas muito importantes. Um lado positivo, que eu considero positivo, que foi a disciplinarização do financiamento. Uma maior disciplinarização do financiamento. E a segunda, que aí é extremamente discutível num país tão variado, tão continental como o nosso, mas que tem um nascedouro na Constituição de 88, que foi a indução à municipalização do ensino. Vejam vocês, 5.400 municípios. Na época da Constituinte e Constituição não tínhamos tanto, 4.000 e pouco. Mas vocês vejam, será que todos os municípios do Brasil têm o quilate do município de Porto Alegre? Não tem. Então, vocês têm um pequeno município de 800 habitantes, a um município como o de São Paulo com 12 milhões de habitantes. Então, que loucura é essa, de uma indução imediata para todos os municípios. E isto acarretou, sim, problemas sérios na desestadualização de várias escolas, competição entre várias escolas, mas esta foi uma lei complementar, a lei do Fundef, nascida de uma emenda constitucional muito importante. E que depois, no governo que seguiu do Fernando Henrique, do Lula, vai se transformar não apenas numa lei do ensino, fundo do ensino fundamental, porque a lei do Fundef, ela, ao privilegiar, ao
priorizar o ensino fundamental, ela colocou na penumbra a educação infantil e colocou na penumbra o ensino médio. E valorizou muito o ensino fundamental. Tá? Entretanto, tá? As outras etapas da educação ficaram na penumbra. De sorte que o governo Lula já havia, no seu programa, assumido o compromisso de valorizar a educação básica, que é uma das conquistas da Constituição de 88. A noção de educação básica não é simplesmente a sequência de 3 etapas, infantil, fundamental e médio. É algo mais. Isto é um todo. Isto é um direito do cidadão. Isto é um conceito que deve recobrir todas essas etapas. O que esta reforma do ensino médio, mediante medida provisória, faz é descolar o ensino médio, em última instância, desta noção mais holística, mais ampla de educação básica, como algo para todos os cidadãos. Então, a lei do Fundeb, da educação básica, buscou, então, de alguma forma, garantir que todas as etapas da educação tivessem uma vinculação, tá? Em proporções diferenciadas. Em 2009, então, nós tivemos uma emenda constitucional, a emenda 59, que prolonga a obrigatoriedade para a esquerda na educação infantil e para a direita no ensino médio, e prevê um financiamento adequado, tendo como referência o PIB, tendo como referência o Produto Interno Bruto. Tá? Pois bem, isto vem acompanhado, essa emenda veio acompanhado com a reiteração de um Plano Nacional de Educação, mas com um conceito novo que seria, digamos assim, o conjunto da educação brasileira, não só da educação básica, mas o Sistema Nacional de Educação, que sempre foi um conceito recusado, rejeitado, seja pelos estados que temiam por esse conceito uma perda de autonomia, seja pelas instituições privadas que achavam que isso significaria uma maior intromissão do Estado na regulamentação do ensino privado, seja pela própria União, que temia que isto significasse que ela virasse apenas um cofre para financiar. De maneira que este é um conceito que aparece em 2009, a emenda 59, com uma, eu diria, de uma forma absolutamente inédita. Eu estudei toda a tramitação e não consegui localizar como é que isso entrou lá, porque era uma espécie assim de pecado original falar em Sistema Nacional de Educação. E aparece na emenda 59, da qual resultou o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, de 2014, que procurou, então, pela primeira vez, um edifício de um Plano Nacional de Educação que conjugava-se com a LDB e se conjugava com o financiamento e com um plano de metas, tendo uma referência de financiamento. Bom, é preciso deixar claro aqui uma coisa, a gente também não pode esconder as coisas de forma nenhuma, né? Quando nós lutávamos pelo PIB, né, a referência ao PIB de 10%, nós tínhamos o pré-sal como a grande referência e o barril do petróleo a 120. Qualquer governo que continuasse ia ter que se defrontar com esta realidade, a perda do valor do barril do petróleo, de 120 para 40. E isso, então, certamente coloca em risco, né, a questão da sustentabilidade do Plano Nacional nas suas 20 metas. Tá? Isso teria que ser enfrentado. De
que maneira, nós não sabemos, mas isso teria que ser enfrentado. Você perder $80, né, por cada barril de petróleo é realmente um caso sério. Hoje estão querendo privatizar toda a área do pré-sal, né? Bom, então hoje nós tivemos finalmente, mediante um golpe parlamentar midiático, nós tivemos a deposição de uma presidente eleita e agora o governo de facto que aí está. E a primeira, se não a segunda medida que ele toma é a reforma do ensino médio. Tá? É a única alteração da LDB por medida provisória. Tá? O capítulo do ensino médio, ele tinha uma articulação com a educação profissional que podia ser melhor ou pior trabalhada, mas ela tinha uma articulação que dizia, no fundo, o seguinte: todo o cidadão brasileiro tem que ter o ensino médio geral, como não só um atestado de um legado cultural que todo cidadão deve ter, mas, ao mesmo tempo, é condição de possibilidade para aqueles que quiserem obter o diploma de educação profissional, terão que ter o certificado do ensino médio. Isso é uma conquista. Porque quantas vezes nós dissemos o seguinte: terminou o ensino fundamental, vai trabalhar. Tá? Agora o ensino médio, pela emenda 59, tornou-se obrigatório para toda a faixa da juventude de 15 a 17 anos. E isto agora, de fato, entra em risco. Por quê? Bom, em primeiro lugar, é preciso atentar para um dado de realidade. Em algum momento, o sistema capitalista do qual nós vivemos, ele vai demonstrar a desigualdade. Tá? Então, o ensino médio, o ginásio, o antigo ginásio, era o momento em que a desigualdade se manifestava. Tá? Não passava no exame de admissão, guilhotina, etc. Vai trabalhar, o outro segue o ginásio, o colegial, assim por diante. Posteriormente, isso deixou de existir, com a 5692. A Constituição de 67 amplia a obrigatoriedade para 8 anos, sem financiamento, mas amplia a obrigatoriedade. Tá? Bom, então, o conjunto deixou de ser, o acesso deixou de ser o momento em que aparece a desigualdade. Então, o momento em que sempre apareceu a desigualdade, a partir daí, foi o ensino médio, o ensino secundário, o ensino de segundo grau. Aí aparecia a desigualdade. Tá? Bem, com os governos Brizola, no Rio Grande do Sul, Franco Montoro, em São Paulo, Tancredo Neves, em Minas Gerais, e o Richa, no Paraná, houve um grande esforço daqueles governos que foram eleitos democraticamente para fazer valer, de fato, o ensino fundamental universalizado. E assim eles brigaram por isso e tiveram grandes conquistas, entre as quais o fato de muita gente querer entrar para o ensino médio, para o ensino de segundo grau. Então, o que aconteceu? A desigualdade não se referia mais ao acesso, ela passou para vicejar dentro e não mais no acesso, apesar das limitações que ainda há. Tá? Então, a desigualdade se revela aí. Bom, esta é a realidade do sistema capitalista. Quem vocês quiserem discutir a questão da desigualdade sobre o sistema capitalista, hein? O Adam Smith fala claramente em desigualdade, o professor Alceu está aqui,
sabe muito melhor do que eu quem é que explicita a desigualdade sobre o capitalismo. Não é nenhum marxista que está falando isso. Tá? Então, é uma realidade. Weber e outros tantos, Durkheim. Olha, a sociedade é desigual mesmo. Tá? A nossa Constituição, ela quer a diminuição, a atenuação das desigualdades. Por isso que ela é uma Constituição cidadã, e não uma Constituição revolucionária. Ela é cidadã, porque ela joga com o conceito de cidadania. Pois bem, essa, agora, a Lei 13.415, o que ela faz? Ela aprofunda a desigualdade que já existia e que o Plano Nacional de Educação, pela meta 3, queria atenuar. Por isso é que a meta 3 passou a não valer. Por isso é que foi feito por medida provisória. Porque há um choque entre a meta 3 e a medida provisória. De maneira que, o que aconteceu? Hoje, o ensino médio, ele tem duas colunas. Ele tem, de fato, uma coluna de 60%, que é da educação geral, que consta, desde já, com 3 disciplinas obrigatórias na lei 13.415, que são as disciplinas que são objeto do PISA, que são objeto destas avaliações, que classificam, que dão ranking, que classificam. Então, essas são obrigatórias. Aí você tem o foco. O foco deixou de ser a cidadania, deixou de ser a obrigatoriedade, a ampliação, etc. O foco agora é sair-se bem num exame final. Tá? Claro, tem a Base Nacional Comum Curricular, competência que está sendo levada adiante pelo Conselho Nacional de Educação, vamos ver o que isso vai dar, não é? Que vai completar esta coluna dos chamados 60%, que durante os 3 anos configurarão a chamada Base Nacional Comum Curricular. Tá? E na outra coluna, você tem 40%, só que varia. Nas atuais 800 horas, é um pouco mais de 60. Daqui a 5 anos, com as 1.000 horas, é 60. E depois, com as 1.400 horas, isso cai. Ou seja, como as 1.800 horas aqui são fixas, quanto mais você aumenta o tempo em vista de uma maior jornada, diminui o percentual da formação geral e aumenta o percentual da formação específica. Só que aqui nós temos algumas questões importantes a discutir. Viraram esses 40% 5 itinerários formativos, entre os quais um que é de educação profissional. Ou seja, aquela correlação virtuosa que a LDB, de alguma maneira, propicia entre ensino médio e educação profissional, voltou a 1942, quando o Capanema simplesmente dizia: esta rede é para as elites, e esta rede é destinada, o verbo é destinar, é destinada a um destino da força de trabalho. Tá? Então, nós temos esta questão. Por quê? Por que acabar com esta relação potencialmente virtuosa que havia entre o ensino médio geral e a educação profissional? Potencialmente. Nós tivemos um decreto, por exemplo, bastante ruim a esse respeito, depois foi refeito e tal. Né? É para baratear? É para manter a dupla rede? É simplesmente para ter melhores índices no PISA e no Enem? O que é? E depois?
Suponhamos que Porto Alegre, que é uma cidade grande, capital, etc., possa oferecer em algumas escolas as chamadas 5 opções. Não, 5 itinerários formativos. Minha pergunta é de quem uma vez estudou psicologia do desenvolvimento. Não sei se ainda se estuda, mas eu estudei. E eu venho com uma pergunta muito clara. Um guri de 15 anos tem condição de fazer uma opção, uma escolha que vai determinar o seu futuro para cá ou para lá? A questão da educação básica e do ensino médio, quando diz que o ensino médio é a etapa conclusiva da educação básica, é justamente para que ele tenha uma tal formação que permita depois que ele possa fazer uma boa opção. Agora, ele já dentro dos limites de uma sociedade que tem, pelo menos na legislação, aspirações democráticas que colidem com uma estrutura de classes, como é que você vai exigir desse rapaz, com 15 anos, esse tipo de escolha? Quais escolas de Porto Alegre têm condições de oferecer 5 itinerários? Quais escolas de municípios pequenos têm condições de fazê-lo? E o sujeito que quer fazer isto, mas só tem aquilo? Eu acho muito estranho essa propaganda. Quer dizer, eu vou fazer ser professor por amor. Bem, então, nós estamos diante dessa situação. Nós temos uma LDB, ela, bem ou mal, ela estava sendo um marco regulatório em que a gente podia brigar, lutar por interpretações, por campos, prever mudanças. Muitas dessas mudanças que houve, não que houveram, como o ocupante do Ministério falou, né? Muitas das mudanças que houve, elas foram positivas, tem mudanças que houve, que são muito interessantes em relação à educação infantil, em relação ao direito à diferença, em relação digamos assim, ao controle que o Conselho Tutelar deve exercer quando a criança falta muito, e assim por diante. Foi até algo que nasceu aqui do Rio Grande do Sul. De maneira que há coisas positivas que houve nesses 20 anos, né? Bem, o que nós temos, então, pela frente, né? Nós temos agora pela frente algumas coisas que são bastante significativas. A primeira delas é qual vai ser o impacto desta chamada reforma do ensino médio sobre o conjunto da LDB. Eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa ler a Lei 13.415. É muito importante lê-la. Primeiro, para desfazer algumas coisas. Por exemplo, que ela acabou com a Lei 10.639. Não é verdade. Não é. Segunda coisa, que o notório saber é para o conjunto dos professores. Não é. É só para a educação profissional. Isso precisa ficar claro. A gente poder ter o campo limpo onde a gente vai terçar forças. Tá? Agora, é muito importante lê-la no seu todo. Tá? Eu estou dizendo para a gente que faz licenciatura, faz pedagogia, que nós, por obrigação, temos que ter uma leitura consistente, profunda, detalhada desta lei. É muito importante. O segundo ponto que eu acho significativo é este silêncio em torno do PNE. Tá? Esse silêncio, esse esquecimento em relação ao Plano Nacional de Educação, porque ele tem a ver com a consecução das aspirações democráticas que estão postas no capítulo de deveres e direitos.
A terceira discussão que eu acho importante é a Base Nacional Comum Curricular. Como é que isso ficará? Qual vai ser o desenho disso? Né? Qual o que o Conselho Nacional vai fazer? Ele vai abrir consulta pública, ele vai audiências públicas, etc. Isto é fundamental, faz parte da tradição do Conselho Nacional. Nas últimas, antes dele bater o martelo, ele dar uma última convocada para ver como é que isto vai se dar. Como vocês sabem, houve nomeação e desnomeação de conselheiros, né? E, finalmente, então, a discussão que seria: vamos repropor uma outra LDB? Vamos reabrir uma outra LDB? Esses são, me parece, pontos que têm a ver, de um lado, com uma discussão estrutural, que é histórica, em que o capítulo de educação, ou a LDB, não é um campo neutro, é um campo de disputas, é um campo de interpretações, de perdas e ganhos, mas nós vivemos atualmente uma conjuntura muito sombria, que foi muito bem destacada pela mesa de abertura deste evento. Tá? Então, esses são os pontos que eu queria deixar aqui para a reflexão de vocês. Bem, vocês me chamaram para uma aula inaugural. É da vida romana chamar os áugures para o início de uma nova safra, para o início de um novo ano. Inaugurar é chamar os deuses benfazejos para que eles possam ajudar-nos a trilhar o caminho de um período, de uma etapa, de uma situação. Os italianos, na noite de 31 de dezembro, eles todos desejam entre si auguri. E ao ser chamado aqui para uma aula inaugural, o que eu quero desejar a vocês, bravos estudantes do Rio Grande do Sul, auguri. E que vocês tenham um ano muito proveitoso e que vocês possam estudar, refletir e, ao mesmo tempo, tomarem as posições mais pertinentes que signifiquem o resgate de valores de uma educação democrática de que nós tanto precisamos. Muito obrigado.